Aproveitar para pedir licença ao Humberto para cumprimentar todas, prazer revê-los. Há um tempo não venho aqui no conselho. Agradeço muito ao Humberto, parabenizar pelo trabalho desenvolvido. É muito bom a gente ver quanto empenho que tem aqui nessa comissão e quanto que produz em matéria de governança. Parabéns a todos. Obrigado, Thaís, a nossa conselheira palestrante. Vejo o Cristiano Castilho aqui também. Desculpem aí esse momento aqui de paralisação, só para fazer o contato com o professor Gessé. Vamos começar, então, com Ladies First, já que ela fez a saudação, sem aqui grande formalidade, né? Já é da casa, e ela desenvolve um trabalho também hercúleo lá, e constante, permanente aí, de divulgação de conhecimento jurídico, divulgação de obras jurídicas, produção de conhecimento na ESA, na Escola Superior de Advocacia. Inclusive, um dos frutos aí desse trabalho incansável da Thaís é essa própria obra aqui. E aí eu vou deixar bem à vontade os nossos convidados para falarem da obra, dos seus artigos, ou de algum tema lateral ou complementar que eles queiram falar sobre a nova lei de licitações, sempre lembrando que essa lei ainda é polêmica, ela ainda desperta discussão, paixões, né? E ela é muito importante tanto para o governo que quer, os governos que querem comprar produtos e serviços, quanto para os empresários, os pequenos e médios também, que vendem esses produtos e serviços para o governo. Então, aqui para o nosso associado, para os nossos advogados, profissionais liberais, é um tema de grande interesse. Saúdo o professor Gessé Torres, a sua gentileza, a sua disponibilidade de tempo aqui também. Podemos, aqui submeto aos palestrantes, começar com a Thaís aqui, passando para o... começar para um desembargador Gessé Torres que já está aqui nos ouvindo, passando para a Thaís, então, e concluindo com o Cristiano, pode ser assim? Todos de acordo? Então, por favor, professor Gessé Torres, que é um jurista, que é uma referência para todos nós, e que é um dos autores dessa obra coordenada pela Thaís. Eu saúdo de dois bom dia, e a palavra. Por favor, a palavra é sua. Vamos falar um pouco dessa nova lei de licitações. Bom dia, Humberto. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ouço bem, professor. Ótimo, então. É um prazer estar participando deste encontro. Espero que dele saiam resultados úteis para a interpretação e aplicação de uma nova lei que, como você disse, suscita ainda muita perplexidade, várias controvérsias, e não se sabe ainda com muita certeza o que vai acontecer. Se as nossas licitações e contratações administrativas efetivamente serão mais expeditas, de um lado, mais seguras, de outro, e produzirão resultados para o Estado administrador e para a sociedade que conta com melhores resultados das licitações e contratações públicas. Tomara que seja assim. Quando recebi o seu convite, Humberto, imaginei que talvez pudesse ser interessante pela própria natureza dos assuntos, dos temas que sejam de maior interesse, né, da associação comercial, enfim, daqueles que estão nos assistindo. Eu pensei que talvez pudéssemos falar um pouquinho sobre a modalidade nova trazida pela Lei 4.133, chamada diálogo competitivo. É uma inovação. Não tínhamos esta modalidade nos regimes legais anteriores, mas é uma inovação para a experiência brasileira, mas não é uma inovação para a experiência internacional. Esta modalidade competitiva é conhecida também como diálogo concorrencial, no português de Portugal, no qual ingressou em 2014, através de uma diretiva da Organização das Nações que integram a Comunidade Europeia, e vem causando uma
certa novidade, né? Mas também algumas dificuldades na sua implementação. E como entre nós será uma novidade absoluta, estou a imaginar que aqui talvez traga ainda mais dificuldades do que está a trazer na União Europeia. Mas, enfim, temos que pôr em prática para ver que resultados serão obtidos. No artigo 6º da nova lei, vamos encontrar a definição operacional desse diálogo competitivo. O artigo 6º é aquele que repete o mesmo número do artigo que na Lei 8666 se dedicava à mesma tarefa, né? Definir conceitos operacionais. E para fins de aplicação da lei, considera-se cada um dos incisos como sendo portador de um conceito operacional. A palavra pode ter outros sentidos, outros conceitos para outras aplicações em outras áreas, mas para fins de licitação e contratação, o artigo 6º define o que se deve entender pelas palavras que constam da longa lista dos incisos integrantes desse artigo da Lei 14.133. O inciso que define diálogo competitivo assim diz: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Ora, jamais a experiência brasileira com licitações, que é longeva, né? O imperador Dom Pedro II já determinava aos seus ministros a prática das concorrências, que na época se grafava com U, né? As concorrências públicas administrativas, de modo que a nossa experiência é antiga, né? Vem do Império. Mas jamais se imaginou que houvesse a possibilidade de, antes de se lançar, né, a público o edital convocatório de uma licitação, pudesse haver um diálogo entre a administração pública e o mercado para se estabelecerem as características, as especificações do objeto a ser licitado e contratado e das exigências que o edital faria para admitir a participação de empresas no certame competitivo. Então, esse diálogo competitivo é, para nós, uma absoluta novidade. O que está acontecendo na comunidade europeia e em outros países que já estão adotando o diálogo competitivo deve servir de inspiração e de advertência para a aplicação do direito brasileiro, que a administração pública brasileira fará desta modalidade. Ao longo da minha vida profissional, além dos 37 anos de magistratura de carreira, eu tive quase 50 anos de magistério na área de direito administrativo. E com isto fiz muitas amizades. Eu tenho hoje vários ex-alunos que são colegas, magistrados, embargadores, juízes, membros do Ministério Público, procuradores do Estado, do município, na Justiça Estadual, na Justiça Federal. É uma longa carreira que me deu esta gratíssima satisfação de poder ver hoje o sucesso de ex-alunos. Nada gratifica mais um professor do que o sucesso de seus ex-alunos. Muito bem, entre esses meus ex-alunos, eu tenho 4 moças que foram minhas alunas na Escola da Magistratura, tinham o propósito de fazer concurso para ingressar na magistratura de carreira, mas, por variadas razões, cada uma com as suas razões pessoais, entenderam de partir para o exterior. Uma dessas moças, chamada Mirella Alfém, entendeu de ir para Israel como migrante e convenceu o marido e levou as 2 filhas. Enfim, é uma jovem senhora que entendeu de trocar as incertezas que ela entendia existirem na realidade brasileira por uma experiência em Israel, sendo ela judia, como ela e a família, e resolveram partir para Israel. Eu mantenho um contato permanente com a Mirella, através do Zap, né? E ela
é uma moça de excepcional valor intelectual, grande empenho profissional, poliglota, e se preparou adequadamente para prestar concursos na administração israelense, porque tinha muito apreço por essa área de licitações e contratações. Muito bem, fez o concurso, passou, e hoje a Mirella está há 7 anos em Israel e chegou a ser a diretora-geral de Relações Internacionais da empresa ferroviária de transportes de Israel. É uma empresa pública israelense, tal como aqui temos as nossas empresas públicas, essa segue o modelo de empresa pública, né? Empresa estatal. E para Israel, a empresa de transportes ferroviários é de importância estratégica fundamental. Estado pequeno, de pouca produção, né? Necessita de trazer muitos produtos, muitas compras, muitos objetos de fora, de modo que a empresa ferroviária é fundamental para o dia a dia, né, do atendimento à satisfação às necessidades da população israelense. E conversa vai, conversa vem, a Mirella uma vez me relatou que lá, quando eu disse a ela que iríamos ter aqui o diálogo competitivo, ela disse, professor, aqui já há 5 anos que nós estamos praticando esta modalidade licitatória. Eu tenho me empenhado muito, me esforçado muito, mas é um desafio enorme, porque nós temos que convocar as empresas do mercado para conversarem conosco, né, com os administradores dessa empresa ferroviária, sobre a aquisição, através de licitação, de produtos de alta tecnologia, né? Os nossos trens andam em ferrovias especiais, com antenas especiais, com equipamentos de informática ultramodernos, né? De modo que são licitações com objetos de grande complexidade, de alto valor, né? E nós precisamos efetivamente da contribuição das empresas do mercado espalhadas pela Europa, para termos a certeza das especificações a adotar, os valores que representariam a média de mercado, enfim, não é uma tarefa que os agentes da administração possam cumprir sozinhos. Eles realmente precisam conversar com o mercado a cada licitação dessa natureza. Então, nós estamos fazendo isso, mas eu lhe digo que é uma dificuldade enorme, porque nós temos que partir de uma relação absoluta de confiança, de fidúcia. Nem os agentes públicos podem desconfiar dos agentes do mercado, nem os agentes do mercado podem desconfiar dos agentes da administração. Isso por uma razão muito simples, me dizia a Mirella. Israel, como todos sabemos, é um estado pequeno, cercado de inimigos, de sorte que um erro numa empresa estratégica como esta pode significar um altíssimo preço em danos, em prejuízos, no mínimo, para a população israelense. De modo que nós temos que nos dedicar muitíssimo nessas reuniões a um diálogo franco, sério, técnico, que possa produzir uma definição de especificações que sejam efetivamente as melhores e que correspondam a preços que sejam efetivamente os mais competitivos do mercado. E eu digo, Mirella, em resumidas contas, você foi uma excelente aluna, continua sendo uma intelectual brilhante, e certamente absorveu muito bem qual era o sistema brasileiro de licitações e contratações, e agora está vivendo há anos qual é o sistema israelense de licitações e contratos. Você poderia me dizer, Mirella, qual seria a grande diferença entre o sistema licitatório brasileiro e o sistema licitatório israelense? Por quê? Porque o conceito fundamental é o mesmo por toda parte. Licitação por toda parte significa uma competição isonômica com a finalidade de identificar a proposta mais vantajosa a ser contratada pela administração pública. Então, isso é assim por toda parte, seja aqui, seja em outros países sul-americanos, seja na América, seja na Europa. Licitação é isto, competição isonômica em busca da proposta mais vantajosa para o órgão licitador. É isso que é uma licitação. Se isto é um conceito universal, qual seria a grande diferença entre as licitações que se fazem aqui, que você conheceu, né, como aluna, como praticante,
interessada em estudar a matéria na escola da magistratura, e isto que você está praticando aí no dia a dia desta empresa pública israelense. Qual é a grande diferença? Você poderia me destacar? Ela me disse tranquilamente o seguinte: professor, há uma grande diferença, e talvez só esta. Em tudo mais, há pequenos detalhes operacionais, né, de governança, né, que dizem respeito a como está organizado o Estado, a um pouco de premissas ideológicas e políticas, mas, do ponto de vista da governança, eu lhe diria que a grande distinção está na relação de confiança. Nós aqui podemos ter a absoluta crença em que os agentes do mercado apresentam à administração coisas absolutamente sérias e confiáveis. E os agentes do mercado podem ter a certeza de que os agentes da administração estão efetivamente em busca do que seja o mais sério, o mais confiável, o mais útil para os interesses da empresa ferroviária. Não passa pela cabeça de ninguém que pudesse haver um diálogo mistificador, alguma coisa que pudesse desviar os agentes de um lado e de outro, ou colocá-los em conluio para obter vantagens personalizadas em desfavor do interesse do Estado israelense. Nada. Isto não existe, não passa pela cabeça de ninguém. E nós dois sabemos, né, professor, me dizia Mirella, pela nossa experiência de tantos anos, que isso não acontece exatamente assim em vários outros países, onde a licitação está envolvida por uma cultura permeada de fraudes, né, de conluios, de embustes. Né? Aqui não. Aqui, pelo menos, na empresa ferroviária, que tem essa relevância estratégica para o Estado de Israel, isso não ocorre. Então, são licitações complexas, difíceis, arestosas, mas todos confiam em todos e nós acabamos chegando a soluções que efetivamente melhor atendem aos interesses da empresa e da população israelense na importação de produtos, em sua maioria, ou na eventual exportação de produtos que aqui produzimos. Realmente esta é a grande diferença. Tudo mais é parecido. É parecido. E, evidentemente, que também temos que levar em conta o treinamento, a qualificação dos agentes. Né? Os agentes da empresa devem ser, para início de conversa, poliglotas. Eles devem dominar não apenas a linguagem judaica, como o Yiddish, como o inglês, ou o francês, porque nessas reuniões aparecem pessoas das mais variadas origens e algumas com dificuldades de serem poliglotas. Né? Algumas são, outras não são. Mas quem tem que se fazer entender e entender aqueles que não são. De modo que este já é um dado operacional importante para essas reuniões. Essas reuniões são públicas, são abertas, são convocadas. Quem quiser comparecer está convidado a comparecer. Às vezes demoramos um dia inteiro ou mais, uma semana inteira discutindo detalhes técnicos, de especificações técnicas. Alterando a especificação, é evidente que isso repercute nos valores, né, do objeto, do produto, enfim. Mas chegamos a um desfecho que até aqui, nesses anos que eu tenho trabalhado com isso, dizia a Mirella, são desfechos muito, muito, muito sérios que agradam a ambos os lados. Tanto o mercado reconhece que foi identificada a melhor proposta, o melhor caminho, a melhor solução, como a empresa também está satisfeita com o que conseguiu produzir junto ao mercado. Então, estou lhes contando isso porque certamente isso vai ser objeto de uma experiência absolutamente inovadora no dia a dia das licitações e contratações administrativas brasileiras a partir da nova lei, onde esse diálogo competitivo se apresenta. A lei, além disso, se dedicou a definir exatamente o que se deve esperar para a configuração desse diálogo competitivo. Na minha avaliação, lendo o artigo 32 da nova lei, concluo que o diálogo competitivo não será uma modalidade muito frequente no dia a dia das nossas licitações.
A própria lei estabelece restrições, requisitos para que tenha cabimento a modalidade do diálogo competitivo. E como tenho advertido aos meus alunos até hoje, é que a modalidade de licitação é também um tema constitucional. Se vocês forem ao artigo 22, inciso 27 da Constituição da República, irão verificar que a União recebe a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação em qualquer de suas modalidades. Ou seja, a palavra modalidade também figura no texto constitucional. E a minha dedução sempre foi a de que modalidade, em termos de licitação, tem muito a ver com o devido processo. As garantias do devido processo legal, contraditório, é um tema também constitucional. Saímos do império onde as concorrências eram questões administrativas ou de contabilidade pública, para, em 1988, o ingresso do tema na ordem constitucional. E com a palavra modalidade lá também presente, lá utilizada. Muito bem, então, preocupou-se a nova lei em traçar requisitos e condições para que a modalidade do diálogo competitivo, tão inovadora, possa vir a ser a modalidade eleita pela administração para determinada licitação. O artigo 32 diz que ela é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, ou seja, não há solução no mercado disponível a não ser que se adapte. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Quer dizer que os órgãos da administração, os seus agentes, por mais qualificados que sejam, não tenham o domínio de conhecimento suficiente para traçar quais seriam as especificações técnicas que deveriam ser observadas com precisão pela administração para a contratação daquele determinado objeto e o próprio objeto em si, que especificações deveria ter. Então, bastariam essas exigências da lei, do artigo 32, para que nós pudéssemos concluir que não será corriqueira, não será cotidiana a adoção da modalidade do diálogo competitivo na administração pública brasileira. Ela vai acontecer em situações muito específicas, de grande complexidade de governança e complexidade técnica, né? Envolve inovação tecnológico-técnica, envolve a falta de conhecimento da administração sobre essas inovações necessárias, e por isso precisa de dialogar com o mercado, com empresas especializadas no mercado, para encontrar os caminhos, as soluções, as especificações que sejam adequadas para os resultados que a administração pública deseja obter. O inciso 2 desse mesmo artigo 32 acrescenta que a administração deve verificar a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: A, solução técnica mais adequada; B, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; e C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. É evidente que, sendo um objeto tão diferenciado em relação ao que existe nas prateleiras do mercado, né, é evidente que esse contrato também deverá se preocupar com uma estrutura jurídica e financeira que se ajuste a estas peculiaridades, essas diferenças do objeto a ser alvo da licitação na modalidade do diálogo competitivo. O parágrafo 1º desse artigo 32 quer que a administração apresente, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital. Serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Então, vejam, a lei se preocupa em classificar os requisitos como objetivos. Não se trata de alguma imaginação, alguma coisa que esteja
na cabeça do gestor, nas cogitações do gestor. É algo extremamente objetivo, deve ser muito bem definido com objetividade que objeto é este que a administração precisa contratar. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa indicar vantagem para algum licitante será vedada. Olha a preocupação com o tratamento igual, né? A isonomia entre todos aqueles que possam contribuir para a definição desse objeto vindos do mercado. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. É evidente, se trata de um objeto altamente especializado, pode ser que empresas do mercado informem a administração sobre a existência de certos dados ou elementos que devam ser mantidos em sigilo, são confidenciais, fazem parte do perfil da empresa, né? De modo que se a administração recebe esse tipo de informação, deve classificá-la como sigilosa e não pode liberar as soluções que decorreriam dessas informações sem o consentimento da empresa que as deu à administração. Mas a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às necessidades. Aqui destaco a decisão fundamentada. Aliás, é um destaque que eu não posso deixar de fazer em relação a toda a lei. A nova lei das licitações e contratações é pródiga em enunciar ou adotar técnicas de redação que usam conceitos jurídicos indeterminados ou que expressamente recomendam, exigem que o gestor, o administrador público, enuncie expressamente os motivos que tenha para adotar tal ou qual solução, seguir tal ou qual caminho. Ou seja, é a consagração, pela nova lei da licitação, do princípio da motivação obrigatória, que no direito positivo brasileiro já existe, no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal, e também em leis de processos administrativos estaduais, como a do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo artigo 2º, que consagra a motivação obrigatória como um item necessário, uma peça necessária e indispensável na instrução de qualquer processo administrativo. E o processo licitatório é um processo administrativo, ainda mais agora a lei dizendo que a decisão há de ser fundamentada também no diálogo competitivo. Não? O diálogo poderá ser, a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Motivação obrigatória nada mais é do que enunciar os porquês. Por que estou a decidir assim? Por que estou a decidir assado? Por que vou seguir tal caminho? Por que vou seguir outro caminho? Ou por que não vou seguir nada disso e vou adotar uma outra solução? Quer dizer, os porquês é que constituem a motivação. E esta motivação, diferentemente de você indicar apenas a palavra motivo, o substantivo motivo, quando você usa motivação, você está querendo dizer que esse motivo tem que ser explicitado, revelado, não pode estar só na cabeça do gestor. Ele tem de colocar isso nos autos do processo, faz parte da instrução do processo. Olha o devido processo legal que acompanha a modalidade de licitação. Isso tem que estar nos autos. Ora, se tem que estar nos autos, num processo licitatório tão complexo e de valores tão específicos, posso também deduzir que essa modalidade de licitação exigirá que a administração pública conte com uma equipe técnica interna que tenha suficiente qualificação para saber discernir sobre essas informações que vai receber ao longo desse diálogo com os agentes do mercado. Não pode ser um técnico apenas com uma visão burocrática das coisas. Devem ser técnicos de variada formação, o que atrai o caráter multidisciplinar, né, desse diálogo competitivo, para que esses técnicos possam examinar, avaliar, decodificar essas informações técnicas recebidas dos agentes do mercado, das empresas do mercado, e informar adequadamente o gestor, aquele a quem caberá decidir o que aquilo significa e que repercussões tenha. E aí também já não posso deixar de lhes dizer uma palavrinha
sobre o consequencialismo, que foi trazido pela LINDB, né? Artigos 20 a 30 da Lei Geral das Normas de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB de 2018, que quer que o gestor diga exatamente na sua motivação obrigatória, explicite não apenas os porquês de agora, né, passado e presente, mas os porquês do futuro. Quais serão os efeitos e as consequências que poderão advir da adoção daquela solução, daquele caminho ou não. Ele tem que dizer isso. Então, vejam que o processo pertinente ao diálogo competitivo será muito rico na necessidade de instrução. A instrução probatória terá de ser feita de forma muito adequada, muito perfeita, envolvendo a percepção de várias áreas do conhecimento, até que se possa dizer que a administração tenha uma posição em condições de ser tomada, firmada e encaminhada para a contratação. Professor, estamos aqui ávidos aí por absorver esse conhecimento todo. Eu tenho um trabalho ingrato aqui a cada mês nesse conselho de tentar mediar e dentro do nosso tempo aqui, a gente tentar travar esse diálogo aqui, esse diálogo construtivo, né? Eu pediria, por gentileza, assim, se o senhor pudesse se encaminhar para uma conclusão, para a gente poder depois ouvir a Thaís e o Cristiano, lembrando sempre que a gente vai voltar para o debate aqui e que o nosso papel aqui nesse conselho é procurar essa interação qualificada do setor público e privado. A gente está aqui, quer dizer, esta casa de 212 anos, né, acho que sobreviveu até hoje, porque de alguma forma se mostrou relevante, né, e nesses projetos aí sensíveis, estratégicos, complexos, que exigem um diálogo competitivo para o nosso desenvolvimento tecnológico. Eu acho que esse conselho, essa casa que é de utilidade pública e um órgão consultivo do governo federal para um decreto do Getúlio Vargas, professor, da década de 40, houve com muita atenção, aí o que o senhor tem a falar, se o senhor puder caminhar para uma conclusão desse primeiro raciocínio, e aí depois a gente volta numa segunda parte para a conclusão. Então, Humberto, eu creio que já mencionei os pontos que me pareciam essenciais para que todos tivessem uma visão do que seja esta modalidade do diálogo competitivo absolutamente nova para a realidade brasileira. Não será o dia a dia, isso não vai se repetir com muita frequência, mas quando o objeto preencher essas características, esses requisitos, essas condições da lei, a modalidade adequada será o diálogo competitivo com todos esses desafios que a lei apresenta. De modo que podemos ficar por aqui e vamos ouvir o que os nossos outros colegas tenham a dizer sobre os temas que terão escolhido para a sua participação e, ao final, voltaremos para os debates que se fizerem interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nós estamos honrados aqui, todos nós. A atenção que nós acompanhamos aí demonstra o interesse e a proficiência aí, do nosso palestrante. Então, passo a palavra, sem maiores delongas, a Thaís Marçal, lembrando que vamos para uma segunda rodada ao final. E, professor, conte sempre com esse conselho para novas publicações, novos conhecimentos que queira passar. Esse conselho é um aliado aí, o senhor que tem essa experiência, já falou de 50 anos de serviço público, esse conselho, a sua maneira, né, e dentro das suas limitações, também quer servir ao empresariado fluminense, à governança, né, ao aperfeiçoamento, para que a gente possa ter mais confiança nesses diálogos, como você mencionou, né, seguindo o caminho aí israelense. Bom dia, Thaís. Bom dia, Humberto. Eu estou numa tarefa inglória, né, que é ficar entre a fala do professor Gessé, que já foi brilhante, e a fala do Cristiano, que tenho certeza que vai ser brilhante, mas pelo menos eu fico com a parte boa de que depois esquecem a minha no meio. Então, qualquer bobagem que eu venha falar já vai ser esquecida pelos meus diletos colegas laterais aqui. Humberto, eu não tem um tempo que eu não venho aqui por estrita culpa minha, e eu não posso deixar de registrar, sem qualquer relação com a nossa amizade, que já é de longa data, parabenizar a Associação Comercial pelo trabalho que tem feito na pandemia, em especial aqui o Conselho, que não deixou
que a pandemia fizesse parar os trabalhos, inclusive, muito pelo contrário, né? Conseguiu publicar revista, conseguiu dar fôlego para os colegas seguirem nos debates. Como o professor Gessé falou, diálogo sempre é fundamental de uma democracia. E o diálogo, no meio de uma pandemia, se torna indispensável. Se a gente não pensar numa solução conjunta para o nosso Rio de Janeiro, tão combalido já de tantas crises econômicas, a gente não consegue avançar minimamente. E me parece que o caminho da educação é um caminho que a gente consegue ter bons frutos. E aqui queria registrar na presença do Dalton Sardenberg. Eu sempre erro seu nome, Dalton, eu vou tentar. Dalton Sardenberg. Depois o Humberto me ajuda se falei errado. Que está lá na Fundação Dom Cabral, fazendo um trabalho de aperfeiçoamento para os executivos. Isso é fundamental para a gente conseguir atingir o que o professor Gessé falou, a máxima efetividade da lei. Se a gente tiver simplesmente mais um papel, mais um diploma extenso, inclusive, como é a nova lei de licitações, e isso não perpassar para a realidade, ser traduzido para o empresariado, para os executivos, para aqueles que vão operar, para aqueles colegas que estão no front da administração pública, não vai passar de mais um pedaço de papel. Então, me parece que quando a lei fala diversas vezes sobre a obrigatoriedade de ter capacitação, atribuindo à escola de contas um dever, não é nem uma faculdade, a escola de contas de governo tem um dever de capacitar os seus agentes, me parece que isso permeia a todos, é quase que um princípio educativo. A lei tem 22 princípios, né, professor Gessé? Uma vez acho que o senhor contou alguma coisa assim, ou alguém me contou que tem 22 princípios, se deu o trabalho lá de contar. Eu acho que um princípio implícito que está ali é o princípio educativo, da gente conseguir dar a devida capacitação e, principalmente, como o professor Gessé falou, a gente tem uma lei grande. A professora Aline Paola, procuradora do Estado, atualmente conselheira da GETRANS, fala de uma lei quadro, uma lei livro. Se a gente pensar nela em conjunto com o número de regulamentos que estão sendo propostos na União Federal, a gente vai ter um vade-mecum para estudar. O professor Dalton vai precisar montar alguns cursos de capacitação para quem quiser lidar nas contratações públicas com o Estado, com o município e com a União Federal. E quando a gente fala, só daqui a 2 anos é obrigatório, 2 anos passa muito rápido. A gente teve o ano passado que a gente costuma falar que não conta, né, para fim de idade, né, Humberto? Aquele ali eu não usei, não está contando para fim de computar o meu da minha idade. Poxa, tem que usar. E a gente parar para pensar, daqui a pouco a gente está em 2023. E aí, brincadeiras à parte, a gente tem hoje uma possibilidade de fazer uma espécie de test drive de como é que vai performar com a existência do Portal Nacional de Contratações Públicas. Se a gente tem essa possibilidade de testar o que dá certo, o que não dá certo, será que não é interessante para a gente não chegar lá na frente e simplesmente não vir mais uma vez, como foi no caso dos nossos planos diretores, e vários outros casos, plano de saneamento, prorrogar porque não deu tempo suficiente para a administração pública se preparar e ter capacidade de aplicar a lei. Me parece que, se a gente começasse a fazer testes de aplicação da lei de imediato, a gente já conseguiria algum grau de avaliação sobre as adequações dos seus dispositivos. É claro que, aqui me permitindo uma informalidade, ninguém quer ser o primeiro, né? Ninguém quer ser o boi de piranha. Todo mundo quer esperar o amiguinho fazer primeiro para ver no que vai dar. E é lógico que, quando eu estou falando para a gente testar logo, não estou falando para testar logo no exemplo do professor Gessé de diálogo competitivo, que é justamente algo fora da curva, algo que a gente não tem uma experiência brasileira para conseguir aplicar, mas é algo que a gente tem que parar para pensar também. E aí, nessa tônica, e vou fazer um recorte bem rápido, depois volto em especial para o que eu queria falar com vocês como ponto principal. Quando estava por sancionar, né, a nova lei de licitação, nossa lei de 1º de abril, nossa lei da mentira, quando digo a gente, eu e o Rafael Oliveira, procurador do município aqui do Rio de Janeiro, que é uma pessoa extremamente empolgada,
para publicações, tem uma capacidade de produção impressionante. Ele falou, vamos publicar, vamos organizar um negócio. E prontamente a gente teve a participação do Humberto, prontamente a gente teve a participação do professor Gessé, do Cristiano. E quando a gente estava pensando nas pessoas para convidar, a gente pensou, vamos fazer uma coisa diversificada, vamos pensar em alguém que tenha a experiência da magistratura, a experiência do lado privado de advogar, a experiência das procuradorias, aí aqui o Humberto como consultor do BNDES, e assim trazer um corpo diversificado. Nesse livro que foi publicado pela Justório, vocês vão perceber que tem alguns temas, o diálogo competitivo que o professor Gessé falou aqui, ele é abordado por 2 colegas, mas 2 colegas que têm visões diferentes, porque um é magistrado e o outro ele é procurador do Estado de São Paulo. Então, quando a gente viu isso, falou, pô, que legal, não tem problema ter 2 artigos sobre o mesmo tema, porque os 2 estão com um ponto de vista diferente. Eu acho que isso que a gente agrega para o leitor. Então, é uma coletânea pequena, eu devia ter separado para mostrar aqui, mas cometi essa falha. Mas foi que a gente ficou bem feliz de conseguir. Humberto sempre perfeito, olha lá, ó, Humberto sempre ajudando. Só embaçou, Humberto, bota um pouquinho mais perto de você, acho que você está com aquele fundo que embaça, né? Agora foi. Obrigado, Humberto. Ele está disponível pela editora Justódio e tem diversos textos assim, de colegas que a gente ficou muito feliz de poder participar. E aí, o meu foco de apresentação aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre saneamento e a nova lei de licitações. A gente teve, há pouco tempo, o novo marco regulatório de saneamento, a gente tem as ODS da ONU colocando o saneamento como um dos objetivos principais. A gente tem um movimento intenso, muito decorrente do novo marco de saneamento por conta de privatização de algumas estatais. E aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas aí o que isso tem a ver, né? Primeiro, o que isso tem a ver com a nova lei de licitações? Isso aí é concessão, não está aqui? E aí vocês devem estar se perguntando, por que ela está falando isso aqui para a gente, que é uma associação comercial, não é tanto foco, não é industrial aqui? Me parece que tem tudo a ver, diante de algumas premissas. Primeira premissa, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando daquelas 4 vertentes em relação a água, esgoto, resíduos e perdi. O professor vai me ajudar. Água, esgoto, resíduos e penagem. Acertei? Acho que acertei. Me perdi na quarta. A gente tem uma possibilidade de alavancar investimentos muito importante. Quando a gente faz esse tipo de alavancagem de investimento, o exemplo do Rio de Janeiro é um valor de outorga de 10 bilhões de reais, a gente tem todo o serviço comercial que vai ser diretamente afetado. As grandes obras de infraestrutura têm uma capacidade de gerar um efeito transformador da realidade local que muitas vezes, se você pautasse puramente no comércio, você não atingiria. E aqui você tem alguns exemplos. Tem algumas cidades do Rio que vão receber estruturas de água, de saneamento, estruturas mais robustas, né? A água, em geral, a gente já tinha praticamente no estado inteiro. Essas cidades, elas começaram a receber investimentos de grandes lojas, por exemplo. Aí não sei se eu posso falar propaganda, não, mas é só para título ilustrativo, se não pudesse, perdão, Humberto. Lojas americanas estão começando a atuar em algumas cidades que não tinha portfólio. Magazine Luiza veio aqui para o Rio de Janeiro. Olha quantos empregos que essas empresas geram, tanto direto quanto indireto. Olha o comércio sendo mobilizado quando você tem capital de giro ali. E aí vocês devem estar falando assim, poxa, legal, saneamento realmente, de fato. Mas o que isso tem a ver com a nova lei? Tem tudo a ver com a nova lei. A gente tem alguns dispositivos, e aí o Cristiano, que trabalha diretamente com o pessoal de engenharia, vai poder me consertar no que eu falhar aqui. Hoje, a gente tem pensado em modelagens, e apesar de ser uma concessão, mas a gente tem um espírito sendo induzido para os grandes projetos de concessionais também, da nova lei,
quando a gente fala em relação a fazer modelagens através do BIM, em que você... Eu vou tentar resumir aqui, ó, tarefa ingrata aqui minha, Cristiana. Antes a gente modelava no AutoCAD, que é o 2D, dos engenheiros, né? A gente, maneira de falar, os engenheiros modelavam em AutoCAD, 2D. E aí você tinha muito problema de compatibilização de projetos e até uma dificuldade de você conseguir botar para rodar projetos com maior celeridade. E a nova lei, ela fala assim, olha, os projetos de engenharia têm que ser preferencialmente agora em BIM. Com isso, você tem uma alavancagem de eficiência muito expressiva, porque nessa tecnologia você já consegue ter compatibilizações que geram um ganho de eficiência para o particular e para o público também, quando ele modela em BIM e quando o particular vai executar em BIM. E aí, para vocês não verem que é devaneio, o Estado de Santa Catarina, ele já teve uma experiência, independente da nova lei, porque já tinha um decreto federal que permitia, uma lei estadual que permitia, ele colocou BIM nas licitações que estava fazendo. Vocês sabem quantos aditivos foram feitos nessas licitações que saíram em BIM? Nenhum. Aí vocês vão falar assim, não terminou a obra, né? Não teve nenhum aditivo, porque nem deu ordem de início. Terminou a obra e terminou dentro do prazo. Será que é uma coincidência? Será? Pode ser. E aí você vê uma outra coisa, também de cunho prático, não é devaneio teórico, não. Estado do Paraná fez uma experiência parecida. Viu que Santa Catarina funcionou bem na SCPA e modelou lá no Paraná. Sabe o que aconteceu? Os valores de deságio das empresas em relação ao que era modelado em BIM e ao que era modelado em AutoCAD diminuiu muito. Porque se percebeu o quê? Não, aqui eu não posso mergulhar tanto no preço, porque depois dificilmente eu vou conseguir fazer um aditivo. Eu já tenho muitos dados aqui, eu tenho que fazer uma proposta em que dificilmente eu vou conseguir ter uma remodelagem, fiz um neologismo aqui, uma remodelagem para conseguir efetivamente ter um aditivo. Dificilmente eu vou ter um fato superveniente. Eu gasto mais tempo projetando, mas eu gasto muito menos tempo executando. Com isso, eu tenho muito menos necessidade de aditivo. E aí o Cristiano pode falar também a experiência dele. Para a empresa, não é interessante que uma obra se arraste, seja porque a gente fica na oscilação do fluxo financeiro daquele ente que é contratante, seja porque ele tem um custo de administração local que normalmente não é aumentado, seja porque o lucro do BDI ele é diluído e uma série de outros impactos. E aí, mais um exemplo, vocês não ficarem falando que eu estou muito engenheirês aqui, muito focada nisso. Um ponto que sempre o professor Gessé comentou, arbitragem na administração pública, mediação na administração pública, acordos administrativos. A nova lei de licitações, ela vem na lógica da administração pública dialógica, também tratada pelo professor Gessé Torres em diversos livros e aqui falado também, de maneira em que a gente consiga ter a justiça multiportas como uma justiça que seja a mais eficiente para tratar das grandes questões. Com isso, você acaba ganhando uma análise econômica daquele contrato administrativo em que os contratantes veem que eventual solução de algum conflito que venha a existir, que não é incomum, faz parte de uma relação que normalmente é de tão longo prazo, faz parte que você tenha conflitos, vai ser decidido de maneira técnica. E aqui a gente não está falando que o judiciário é técnico, longe disso. A gente está falando que o judiciário ele é demandado nas mais variadas questões. Então, por mais que você tenha uma capacidade institucional para poder enfrentar esse tipo de demanda, dificilmente você vai conseguir se debruçar num fluxo que é absurdo de distribuição. O professor Gessé, logo que se aposentou do TJ do Rio, fez um levantamento do número expressivo de julgados que ele proferiu ao longo da carreira dele enquanto desembargador. É um volume descomunal. Então, é muito difícil a gente conseguir
ter, e é lógico que a análise foi técnica, mas questões complexas vão entrar no meio de diversas outras questões de família, diversas outras questões societárias. Então, chega a ser desumano você começar a colocar questões altamente específicas de um nicho de mercado para um magistrado que tem que dar tantas decisões. Com isso, o fomento da arbitragem, o fomento da mediação, foi um instrumento interessante. E um instrumento também que tem ganhado força, que é o dispute board, que ao invés de você esperar terminar aquela execução de contrato 5 anos depois, está travado lá a tua obra porque tinha um item que não chegou a um consenso em relação à administração pública e o contratado, você tem um conselho que acompanha a obra, um conselho técnico, e esse conselho técnico que acompanha a obra, ele vai verificar que, em casos de divergência entre as partes, ele vai dar a voz em quem tem a razão naquele caso. Com isso, a gente consegue dar celeridade e não ter aquelas várias suspensões de obra, porque não se sabe qual vai ser a metodologia, ou então postergar prejuízos para depois serem questionados na arbitragem. Com isso, parece que você tem um ganho de eficiência muito produtivo. E tudo isso sendo falado, correlacionado. Se você tem grandes obras de infraestruturas fomentadas pelo Estado, se você tem grandes obras de infraestrutura que geram um efeito transformador para aquela relação comercial daquela localidade, fomentando os negócios de grande, médio e pequeno, e com isso gera uma necessidade de qualificação. Me parece que, em especial no saneamento, diante da questão que temos hoje da necessidade de universalização e de todos os marcos que têm se adotado em relação a contratações públicas, a gente precisa ter o foco da segurança jurídica para poder permitir a atração de investimentos externos, permitir que haja um desenvolvimento local com mecanismos de incentivos, e aqui a gente tem uma realidade muito própria, né? A associação comercial fica ali no coração do Rio de Janeiro, fisicamente no coração do Rio de Janeiro. Não sei se os colegas têm passado por ali, mas é muito triste ver como que o nosso centro do Rio de Janeiro está tão vazio. O que a gente está pensando em fazer para ter um efeito alavancador? Tem vários empreendimentos, alguns colegas vão falar, lá no Porto está sendo construído moradia, quer mudar a feição do centro da cidade, mas aí vocês vão concordar comigo, isso é um projeto de longo prazo, necessário, longo prazo. Mas o que a gente vai fazer agora no médio prazo, no curto prazo? O que a gente vai fazer com aqueles comerciantes que não vão conseguir aguardar para quando esses empreendimentos estiverem em operação? Será que a gente não tem que dialogar, e aí, mais uma vez, trazendo o diálogo do professor Gessé, será que a gente não tem que dialogar com o setor e trazer algumas questões propositivas mesmo? E aqui não tem a bala de prata, né? Imagino que ninguém chega aqui e fala assim, eu tenho a solução de todos os males do centro da cidade. Mas, pegando a experiência do Cristiano em empresa de engenharia, a experiência do Dalton com sistemas educacionais, a experiência da Cláudia na parte de jornalismo e tantos outros colegas com pensamentos e com formações tão distintas, será que a gente não consegue pensar num plano estratégico? O município do Rio pensou num conselho estratégico do conselho da cidade para tentar avançar nisso. Mas será que a gente também não precisa ter uma participação colaborativa em relação a todas as instituições? E a associação comercial sempre tem um papel fundamental, e imagino que deva já estar fazendo esse trabalho de longa data, porque a gente está pensando tanto no comerciante, como a gente está pensando naquele desemprego que ele vai gerar. A gente tem grandes restaurantes que a gente gostava de ir, né, Humberto, que estão fechando. E isso dá uma dor no corpo, tanto porque a gente não vai poder mais comer aquelas coisas gostosas, e uma dor pelo desemprego que está gerando e a diminuição do fluxo econômico daquela região. Então, pensar em soluções de infraestrutura me parecem que perpassam muito por dar uma alavancagem em relação a questões de cunho comercial. Essa era a minha intenção de bater esse papo aqui com vocês.
Eu tentei ser breve para poder não perder o espaço para ouvir o Cristiano e, na sequência, a gente poder fazer um debate mais para o final. Mais uma vez, Humberto, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Thaís. Obrigado pelos elogios. Você que já é da casa, né? Que nossa conselheira, essa casa realmente luta pelo Rio e viveu tantos projetos, o Viva Rio, o Disque Denúncia, os projetos olímpicos, os projetos pan-americanos, projeto da Copa do Mundo. Agora vamos ouvir o Cristiano e pensar em projetos, né? Os projetos são muito bons porque eles mobilizam as instituições, mobilizam as pessoas, né? É um projeto para o centro do Rio, eu sei que tem vários em andamentos, muita coisa sendo discutida. E eu falei aqui no início, na reunião, só com os conselheiros, do Rio Mais 30. Ano que vem teremos 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna. São bandeiras do nosso presidente José Nascimento Brito, e que são bandeiras que podem mobilizar o centro, mobilizar as construtoras, mobilizar a sociedade, né? E o Rio como referência, como a alma do Brasil, né? E a gente aqui como no centro do Rio, eu acho que a gente pode, sim, através desses projetos, né, pensar em novas infraestruturas e com diálogo, né? E para manter o nosso diálogo aqui, eu só vou citar rapidamente que esse livro que eu mostrei, que foi coordenado pela professora Thaís e pelo professor Rafael Oliveira, tem o Cristiano Castilhos no artigo da contratação integrada na lei das licitações, avanços e desafios do novo diploma legal. Eu, particularmente, falo da nova lei de licitações, governança e compliance das compras públicas, falando da OCDE. A gente pode também pegar muitas dicas, inclusive a OCDE fez estudos sobre as licitações, sobre o processo de compras públicas brasileiros, com várias recomendações que a gente pode continuar seguindo. E temos aqui a Thaís falando de custo de oportunidade na nova lei de licitações e contratos administrativos brasileiros no setor de saneamento, que ela acabou de falar. Sendo que, só para concluir e passar a palavra para o Cristiano, o nosso professor Gessé Torres fala dos 4 pontos promissores para os efeitos econômicos da nova lei de licitações e contratações de administração pública. Bom dia, Cristiano. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Venha sempre aí, você que é do nosso setor, do setor aí dos empreendedores. Obrigado, Humberto. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Humberto, pelo convite. Obrigado, Thaís, também pelo convite. Agradeço também ao professor Gessé, é um prazer debater com o professor. E queria fazer algumas exposições aqui sobre a nova lei, mas antes eu queria dizer que os juristas já falaram. Eu sou um mero advogado, um operador prático do direito. Eu falo operador prático do direito porque eu lido aqui na construtora Queiroz Galvão, que hoje eu lidero o jurídico aqui da construtora, que é uma empresa de Pernambuco com uma matriz no Rio de Janeiro já há bastante tempo. É uma grande construtora do país, tem obras espalhadas em todo o país, e a gente vem lidando aí com as leis em vigor, né? A Lei 8.666, a Lei do RDC, pregão nem tanto, e agora vem se deparando com uma nova lei, estudando ela e podendo eventualmente falar sobre ela em alguns fóruns. É um prazer grande falar aqui para a Associação Comercial do Rio, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre a lei e depois sobre o artigo do livro brevemente, né, que o artigo do livro ele trata sobre a contratação integrada, que é um regime de contratação muito próprio para alguns tipos de empreendimento que requerem uma tecnologia avançada, inovação em soluções de engenharia, em que a parte pública colhe do mercado privado essa inteligência, né, através da colheita de projetos, né, porque na contratação integrada o projeto básico cabe ao privado. Falando sobre a lei, eu tenho assistido a todas as palestras que a Thaís organizou pela ESA, esse curso sobre a nova lei, um curso extenso, com os maiores juristas do país. O professor Gessé é um dos professores,
Marçal Justen, Floriano, a própria Thaís e assim por diante, vários outros, né? E eu vi que o professor Marçal Justen elogiou a lei, né? E, recentemente, o professor Vitor, lá de São Paulo, criticou muito a lei, né? E eu venho recebendo aqui internamente dos nossos colegas de diretoria, do presidente da empresa, dos próprios acionistas, pessoas físicas e do acionista que é GSA, perguntas muito simples, né? De engenheiros. As perguntas são simples, mas são bastante complexas de responder. A lei é boa ou a lei é ruim? Que me perguntam. E eu venho dizendo que eu não vou dizer se ela é boa ou ruim, eu vou esperar 10 ou mais anos para fazer isso. E eu quero ser corresponsável pelo resultado de sucesso ou de fracasso dessa lei. O que eu quero dizer com isso? Estudando, aplicando, eu e todos os contratantes e seus pessoal, o agente público, que é figura central nessa nova lei. A lei dispensa diversos artigos para qualificar o agente público e para dizer as obrigações do agente público. E essa figura do agente público, junto com o princípio do planejamento e extensos artigos sobre a fase preparatória da licitação, a gente tem o agente público como, acho que, o foco central da nova lei. Depende muito dele, mas também nós, advogados de empresa privada, nós engenheiros, nós empreendedores, empresários, os controladores, os garantidores, especialmente o segurador, porque aqui a seguradora tem uma figura especial nessa nova lei, ao trazer aquela garantia de 30%, com a possibilidade do step-in, que é a retomada da obra pelo próprio segurador. Os árbitros, os mediadores, os conciliadores, os membros de comitê de resolução de disputas, que agora nós temos os DB, chamados de dispute boards na nova lei. Então, eu quero dizer o seguinte, que todos nós seremos responsáveis pelo fracasso ou pelo sucesso dessa lei. Então, vamos estudar. Eu saúdo aí o Humberto ter feito esse evento, a Thaís ter coordenado esse livro, porque vai depender da gente e não de outros, da gente se vai dar certo ou não. E os desafios da lei são gigantescos. É uma lei extensa, uma lei que buscou disciplinar exaustivamente as questões, então vai ter muita matéria para discussão. Passando agora aos pontos propriamente ditos da lei, e eu vou ser muito breve e objetivo nos pontos que eu quero trazer, muito mais a título de informação para os senhores do que propriamente uma análise jurídica e um debate mais profundo. Eu vou começar pela questão que eu já falei do planejamento, né? A lei trouxe diversas disposições a respeito da fase preparatória da licitação, e aí eu remeto aquele jargão, né? Que o japonês ele fica 2 anos planejando e 6 meses executando. O brasileiro fica 1 mês planejando e 10 anos executando. Então, a gente vai ter aí uma oportunidade de planejar melhor as nossas contratações para que elas, quando sejam lançadas, elas sejam lançadas para se executar naquele prazo, seguindo rigorosamente aquele cronograma, com preço justo, uma concorrência bastante competitiva. E dentro dessa cultura de planejamento, desse princípio de planejamento, a gente tem aí uma obrigação dos órgãos emitirem os seus planos de contratações anuais, o que eu acho muito interessante. Então, nós empresários, empreendedores, vamos ter a oportunidade de consultar, através do Portal Nacional de Contratações e dos próprios sites dos órgãos, o seu plano anual de contratações. Então, previamente ao ano inicial, ou mesmo em janeiro, a gente vai poder entrar no site do DENIT, no site do DR aqui do Estado, no site de alguma empresa estatal não, porque a empresa estatal é regida pela 13.303, né? Mas de algum órgão público, e saber o que ele está planejando contratar naquele ano. Eu acho isso formidável, né? Uma forma transparente e que o mercado possa se preparar para isso. Além disso, a figura do estudo técnico preliminar, né? Uma exigência da lei em que vai se tratar a viabilidade do projeto com uma série de requisitos previamente, a possibilidade de se fazer esse estudo preliminar através do mercado privado, através da PMI, né, que é procedimento de manifestação de interesse. Eu sou um entusiasta da PMI. Antes de estar na consultora Kraus Galvão, que eu estou há 6 anos, eu estive por 4 anos na Invepar, que é uma empresa de concessões aqui no Rio, a proprietária da linha amarela, do metrô do Rio, da Transolímpica, recentemente fez a venda do VLT aqui do Rio, do aeroporto de Guarulhos e rodovias Brasil afora.
E lá nós estruturamos uma série de PMIs, naquela época restrita a concessões e PPPs, hoje possibilitado PMI para obra pública, e PMIs de sucesso, que viraram empreendimentos, tal como os aeroportos licitados no início da segunda década foram derivados de PMI, a Transolímpica aqui no Rio é um PMI, o VLT do centro do Rio é um PMI da CCR. Em São Paulo tivemos metrô, Salvador, o metrô de Salvador depois de uma PMI. Então, eu acho formidável para grandes projetos, grandes soluções, a administração pública fazer uso do mercado privado através da PMI. Um outro ponto que eu reputo importante, e eu acho que é um grande nó da contratação, chama-se projeto de engenharia, né? Os projetos de engenharia, ao longo, historicamente, no Brasil, e mais recentemente, através da lei do pregão, eles são contratados unicamente por preço, e a gente chega ao cúmulo de ter preço por prancha. O que é isso? Não importa o que está escrito em um papel, basta que ele exista para eu ser remunerado, né? Uma prancha vale R$1. E quanto você cobra por prancha? Aquele que cobra R$1 perdeu para quem cobra 99 centavos. E o projeto é contratado por uma folha de papel, não importa a sua qualidade. E nós temos agora a figura do artigo 37 para serviços especializados de engenharia. A gente tem a previsão de contratação por técnica e preço, que é um desafio se fazer uma boa técnica e preço, mas é possível. E possível contratar, ao invés do projeto mais barato, o melhor projeto. E aí eu volto quando eu comecei a falar desse capítulo, a falar o grande nó da contratação está no projeto, porque a deficiência de projeto de engenharia é o grande causador de aditivos, de prorrogação de prazos indevidamente em contratos, ou então da paralisação de obras. Eu vejo isso como uma oportunidade aí na nova lei. A obrigatoriedade de emissão do edital de licitação com uma licença ambiental prévia emitida, né? Oportunizando que nós todos, o mercado, saiba que aquele edital que foi para a rua já existe um estudo prévio de viabilidade ambiental. Hoje nós temos editais na rua em que o estudo prévio ambiental não foi desenvolvido. Então, você vai para uma licitação sabendo não sabendo previamente se aquele empreendimento é viável ambientalmente. Então, trazer a licença prévia para o momento anterior é muito importante. As prioridades que a nova lei traz, né? Ela traz uma prioridade baseada no princípio da celeridade, que é um novo princípio também, de prioridade de tramitação de licenciamento ambiental em todos os órgãos do Sistema Nacional de Licenciamento, do licenciamento ambiental para obras e serviços de infraestrutura. Isso é essencial. Então, o IBAMA, quando vai analisar uma licença, ele vai analisar com prioridade. Acho bastante importante isso. A figura da matriz de risco para contratos de grande vulto. A matriz de risco, ela encaixa com um clausulado contratual, né? Onde a letra de um parágrafo de um contrato não consegue absorver toda a universalidade de eventos, a matriz de risco anexa vem para encontrar a solução, para definir as obrigações de cada parte, para alocar o risco, aquele que melhor possa gerenciá-lo. E a matriz de risco ainda vem, a lei exige, trazer aspectos para mitigar aqueles riscos, caso eles apareçam, eles se concretizem. A Thaís falou aqui do BIM, né, do Building Intelligence Modeling. É um sistema de gerenciamento que possibilita você trazer todas as interfaces construtivas para dentro desse sistema e oportunizar que ele seja feito com todas as suas interfaces. E aqui, Thaís, eu digo o seguinte, a gente já tem obras aqui com o BIM, já teve uma grande obra feita com o BIM, todos os projetos de engenharia, eram 10 projetistas, era uma obra metroviária com 10 projetistas, e todos os projetistas foram incluindo seus projetos no BIM, e aí foi feito o gerenciamento todo ele no BIM, e é simplesmente espetacular. Entretanto, eu queria fazer uma ponderação, o BIM, ele não é para qualquer obra, o BIM não é para uma obra simples de terraplanagem, o BIM é para grandes projetos de engenharia, projeto mesmo, engenharia consultiva, e também para grandes projetos, por exemplo, de montagem industrial, onde existem várias interfaces. Aí o BIM, ele é exponencial no aumento da qualidade do projeto, do empreendimento. Duas questões muito importantes para os empresários, né?
Hoje em dia, as pretensões, as reivindicações, elas têm que ser feitas durante a fase contratual. Existe uma lei que diz existe um artigo da lei que diz que os pleitos do contratado têm que ser opostos contra a administração dentro da execução contratual. Não se sabe ainda que tratamento vai ser dado para o pleito posterior à contratação, se ele vai ter, por exemplo, uma questão decadencial, não se sabe ainda, eu não vi, não li, não tive a oportunidade de ler sobre isso, mas fato é que o empresário vai ser induzido a fazer sua pretensão durante a execução contratual, o que é melhor, porque um outro artigo de lei diz que a administração tem o dever de analisar as reivindicações e tem que analisá-las no prazo previsto, ou contratualmente, ou, se não houver prazo, no período de 30 dias. Ou seja, vai ter uma troca, um bate-bola entre o contratado e o contratante. Isso é essencial. Eu digo a vocês, como contratado de diversas obras públicas há bastantes anos, é uma série de reivindicações, de cartas, de proposições do privado que sequer são respondidas, são arquivadas, são deixadas de lado no caminho. A lei protege isso, a lei obriga a administração a analisar. E vai analisar com transparência, com competência, dizendo sim, dizendo não. O contratado quer análise, enfrentamento, reuniões, né? e resposta, sim ou não. E havendo um sim, havendo um não, o sim se transforma em um aditivo, se resolve a questão e toca essa obra, e o não se socorre, por exemplo, do dispute board, que a lei traz aí as novas disposições sobre as resoluções alternativas de conflito. Nós temos aí a figura do dispute board, que é o comitê, o qual eu recomendo, aí, segundo os entendedores, né, lá do IBDIC, que eu tive a oportunidade de falar segunda-feira com eles, do IBDIC, um dispute board que seja permanente durante toda a execução da obra, um dispute board que tenha as suas decisões de forma adjudicatória, que as partes tenham que cumprir, e caso aquele que não queira cumprir, depois ir para arbitragem, para a justiça, mas um dispute board que resolva de forma definitiva as questões da obra. E a figura do dispute board, a coisa que eu mais elogio do dispute board é a possibilidade das coisas se resolverem contemporâneas ao seu acontecimento. O professor Gessé, o desembargador durante muitos anos, acompanhou demandas de direito administrativo. Nós aqui na construtora, nós temos ações intentadas, apresentadas ao judiciário no início do século. Nós temos ações aqui que tramitam desde 2010 e que a perícia está acontecendo agora. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a obra aconteceu, por exemplo, de 2006 a 2010, a ação foi ajuizada em 2010, 2011, e a perícia está acontecendo em 2021, totalmente fora da contemporaneidade dos fatos. Imagina a possibilidade de um comitê analisar contemporâneo aos fatos. O comitê, um engenheiro de cada lado, um terceiro nomeado por eles, pessoas independentes, eleitas de forma transparente, segundo a lei exige lá, transparência para a nomeação, critérios isonômicos transparentes para a nomeação desses membros. Eles podendo visitar a obra, analisar onde está o gargalo da obra em loco, no momento que acontece, e não fazer uma perícia anos depois, baseada apenas em documentos e fotografias. A figura da arbitragem é uma possibilidade, aí já é uma possibilidade desde 2015, já está bastante clara a arbitragem contra a administração, ou a favor da administração. E, por último, aqui, falando das questões, eu não sei como é que eu estou de tempo, Humberto, eu vou ser mais breve agora, já para finalizar, a questão da prioridade de tramitação de processos judiciais. Isso é um problema do judiciário, a grande quantidade de processos, e agora a lei trouxe lá no seu artigo 177 uma quarta prioridade. Nós só tínhamos prioridades relacionadas à pessoa, né? Pessoa idosa, pessoa menor, a pessoa vítima de violência doméstica, e agora nós temos uma quarta prioridade que é por matéria. Matéria que trata de lei geral, de aplicação de lei geral, de contratação pública, é prioritária para o judiciário. Eu acho que a gente vai conseguir resolver as questões de licitação de uma maneira mais ágil. Indo agora para alguns pontos, rapidamente, alguns pontos de bastante, eu vejo com bastante cuidado, o diálogo competitivo. O professor Gessé foi aqui bastante profícuo na sua análise, e eu só queria agregar um ponto aí ao que o professor Gessé falou, que é
que eu aprendi com o professor Marçal na palestra que ele deu aqui no curso da Thaís, que na experiência estrangeira há um limitador de número de participantes do diálogo, e no Brasil não há. E aí ele, trazendo alguns exemplos, ele acha, por exemplo, não ter diálogo competitivo com 20 empresas, né? Não tem como ter diálogo. Claro que a competitividade é muito importante, o aumento da competitividade é um princípio da lei, mas o diálogo tem que ter ali alguns limitadores para ele. Outros desafios, o contrato de eficiência é uma novidade, o contrato de prestação de serviço associado, quando a administração, e aqui eu vejo, estou falando com empresários, né? Nós temos aqui uma bela de uma oportunidade, né? Porque hoje a lei faculta a condição de prestar serviço associado. O que seria isso? Você pode fazer uma PPP para fazer um hospital, né? Sempre pôde. Agora você pode fazer um contrato regido pela 14133 para construir um hospital e operar um hospital. Prestar um serviço de operação associado à construção. Acho bastante interessante isso, mas quero também aguardar aqui o que é a nova lei, a aplicação da nova lei. O seguro de 30%, com o step-in da seguradora, a figura da entidade acreditada para fiscalizar os projetos e a conclusão das obras, também é uma novidade da nova lei. Uma coisa que me preocupa é essa regulamentação exacerbada que precisa ser feita. A lei já é muito extensa, mas ela delegou a regulamentação uma série de questões, e a regulamentação está sendo feita e conduzida pelo Ministério da Economia de uma maneira que eu estou vendo sem participação social. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, as consultas públicas estão sendo feitas por uma semana num site lá do Ministério da Economia, e a gente não está conseguindo nas entidades, na BDIB, no Sinicom, aqui na Associação Comercial, até uma pergunta para vocês se vocês estão conseguindo participar, mas não está dando tempo de ter engajamento a regulamentação de pontos importantes. A desapropriação, eu trato isso como um grande desafio. Nós temos lá no Decreto-Lei de Desapropriação a possibilidade das concessionárias de serviço público a ela ser destinado algumas etapas da desapropriação. E as concessionárias, a gente sabe que são empreendedores de longo prazo. Eles vão para uma determinada cidade e ficam 30 anos operando uma rodovia. Então, eles são capazes de absorver algumas etapas da desapropriação, tal como o próprio ajuizamento da ação de desapropriação, em nome do Estado. Mas a concessionária, ela entra, né? E, aliás, em nome próprio, por delegação do Estado, do contratante. E aqui tem uma possibilidade do poder público delegar ao contratado alguma dessas etapas. Eu vejo isso para contratado de obra pública com muita restrição, porque, como bem a Thaís falou, o que o contratado de obra pública quer é ir para aquela localidade, no período contratado, executar a obra seguindo o cronograma, receber religiosamente a remuneração que lhe é devida e sair de lá com o mínimo de passivo possível. O contratado não quer ficar gerenciando ações de desapropriação, o contratado do Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não quer. Então, eu vejo isso como uma questão a se preocupar. Por fim, Humberto, não sei, eu acho que talvez tenha tomado um pouquinho de tempo, queria falar sobre o artigo do livro, também estou com ele aqui. Eu falei de contratação integrada, que dos regimes de contratação aquele que mais me interessa e que eu acho que é onde o mercado privado consegue aportar tecnologia e inovação para o mercado público, e a lei foi muito mal na contratação integrada. A contratação integrada, a gente sabe, ela nasceu lá no Decreto-Lei de Contratação da Petrobras. A Petrobras já vinha praticando, e em 2011 se criou a lei do RDC, possibilitando que a licitação, antes restrita a projeto básico, a partir de projeto básico, 866 restringia isso, ela permitiu uma licitação com anteprojeto de engenharia, onde o privado vai propor a solução e fazer os projetos, o básico e depois o executivo. E algumas coisas foram boas na integrada aqui na nova lei, por exemplo, antes o prazo era de 15 dias úteis, hoje é de 60 dias úteis. É muito importante ter esse prazo, porque se o privado vai aportar soluções e inovações, ele tem que ter tempo para isso, então 60 dias. Uma outra coisa muito importante é que, antigamente, a lei do RDC restringe muito o aditivo, né? O aditivo é muito restrito, e eu não sou contra, acho que tem que ser restrito mesmo na integrada. A variação de quantidades, a variação responsabilidade do contratado, não gera aditivo, mas ele previu a possibilidade de aditivo
quando o risco da matriz de risco é a cargo do contratante. Antes era uma questão isso. Por exemplo, se o contratante tem uma obrigação de fazer uma desapropriação, ele não faz, o contratante tem direito ao reequilíbrio. Mas a lei foi muito mal ao trazer duas questões que eu quero falar aqui brevemente, e aí já encerro a minha fala, que é trazer para a integrada, onde a gente tem anteprojetos de engenharia, a necessidade do contratado apresentar quantitativos. Está errado isso, não é nesse momento. O quantitativo ele só nasce no projeto básico, e também uma obrigatoriedade da integrada de utilizar de sistemas referenciais para avaliação de preços. A lei determina que a orçamentação da contratação integrada também seja feita através do ciclo e SINAP, que eu acho uma questão despropositada na nova lei. E aí encerro aqui agradecendo, Humberto. Eu falei brevemente, como eu disse no início, que não seria pontos jurídicos mais fáticos, aí, bem práticos. Espero ter contribuído para o debate. Estou à disposição. Ótimo. Não, aqui eu coloco aos meus convidados aqui, né, especialistas, essa tarefa em glória de tratar sobre assuntos altamente complexos em 20, 30 minutos, mas o nosso objetivo é gerar uma conscientização, gerar um debate e trazer essas reflexões junto com possibilidades de avanço. Como você falou, esse ponto aí das audiências públicas é muito importante. A Cláudia, da comunicação aqui da associação, está nos ouvindo, e a gente já vai ficar atento a isso, caso vocês queiram a colaboração da associação comercial para aumentar o diálogo, aumentar o espaçamento dessas reuniões. A gente pode pensar em formas de tentar sensibilizar as autoridades para exatamente esse diálogo para a regulamentação ser o mais eficiente possível, porque é de interesse do governo e da sociedade, é claro, né? Às vezes, é como já foi falado aqui, a gente planeja um pouquinho a mais para colher os frutos, mas o que ficou muito claro para mim, vou devolver a palavra para as considerações finais e também abrir a palavra para os conselheiros e convidados, é que a gente tem aqui instrumentos, ferramentas de governança, ferramentas de transparência, ferramentas de compliance, que poderão ou não ser utilizadas nessa nova lei. E a regulamentação é uma parte importante disso, como o Cristiano falou, né? A gente tem essa possibilidade. Nós podemos ser parte do problema ou parte da solução, né? E a gente tem que escolher qual lado. Aqui na associação, a gente prefere, na nossa agenda positiva, tentar servir, tentar dar soluções. Aqui, como na primeira reunião desse conselho, há 5 anos atrás, na sua criação, os conselheiros falaram: Humberto, como podemos servir a associação, como podemos servir a sociedade, e a gente vai estar servindo as nossas empresas também, né? Nessa tônica generosa, né? E citando Vinícius aqui, já que a gente falou tanto de Rio de Janeiro, a hora do sim é o descuido do não. Eu passo a palavra, então devolvo a palavra para Gessé, Marçal, desembargador Gessé, os professores Thaís e Cristiano, agradecendo mais uma vez aqui toda a gentileza dessa participação. Por favor, professor Gessé. Pois não, Humberto. Eu creio que a associação deve pensar em multiplicar ocasiões como esta que você está deflagrando hoje, Humberto, para que todos que ainda não tenham tido a oportunidade de dimensionar a extensão da lei, eu os advirto de que esta lei está vazada em mais de 40 mil palavras. Essas 40 mil palavras compõem mais de 1.400 normas. Se vocês somarem a cabeça dos artigos, com mais os seus incisos, alíneas e parágrafos, dá mais de 1.400 normas. Em 19 de julho passado, o Ministério da Economia fez publicar a portaria 8.678, dispondo sobre a governança das contratações públicas no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. É uma portaria, é um ato normativo de hierarquia bem inferior, né? Bem distante das principais normas de uma ordem jurídica positivada. É uma portaria.
Essa portaria, adotando o mesmo critério de somar cabeça de artigo com mais os seus parágrafos, alíneas e incisos, tem mais 115 normas. Uma portaria. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma legislação não apenas complexa e extensa, como muito desafiante de meditação, de reflexão, de debate, de diálogo. Não é possível que uma só pessoa consiga, ou um pequeno grupo de pessoas consiga decompor todos os significados operacionais, gerenciais e estratégicos dessa nova lei, dessa nova legislação, com mais todas as normas que ainda virão, de regulamentação, que a própria lei prevê no seu artigo 187, regulamentos, né, dizendo que os estados e os municípios podem até seguir o regulamento geral federal, mas podem não seguir, podem ter os seus próprios regulamentos. Então, se vocês somarem os mais de 5.500 municípios a fazer regulamentos, mais os nossos 27 estados a fazer regulamentos, mais a União a fazer regulamentos, e mais portarias, e mais isso, mais aquilo, eu não sei onde vamos parar com tantas indicações normativas para aplicação de uma lei que pode se transformar num verdadeiro código, e dos mais intrincados. Um código de licitações e contratos. Então, quanto mais as pessoas interessadas na matéria e com responsabilidade nesse setor se reunirem para diálogos, para troca de informações, para debates até sobre posições divergentes, né, que certamente esse conjunto normativo sugere, né? Não há conjunto tão extenso que não possa suscitar posições divergentes. É claro que haverá posições divergentes, e muitas. Então, é indispensável que as pessoas conversem. A grande proposta do direito administrativo contemporâneo, no Estado Democrático de Direito, é a administração dialógica, né? É o consensualismo ser buscado através do diálogo. E se a associação comercial estiver disposta a ser um ponto de apoio, um agente provocador, né, promotor desse diálogo, seria excelente, não apenas a associação. Estaria prestando um grande serviço, como estaria proporcionando um ambiente, um espaço, né, muito adequado, muito oportuno, para que essas conversas ocorressem. Encerro a minha contribuição relembrando o que está no artigo 21 da nova lei. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública, presencial ou à distância na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. E o parágrafo único do 21. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Ou seja, além de termos um conjunto enorme de normas já estabelecidas, nós poderemos vir a ter contribuições que poderão advir de encontros sobre licitações no caso concreto, fazendo-se uso desse artigo 21. Isso é um desafio enorme, enorme. A Thais mencionou o levantamento que eu pedi que o setor de informática do tribunal fizesse sobre a minha produtividade, que sempre foi uma das minhas grandes preocupações como magistrado. Tanta coisa que eu, bom, agora que eu estou indo embora, informática, me diga, a partir do momento que você está instalada e pode fazer esse levantamento, me dê este dado. Quantos processos eu recebi desde o ano 2000, que foi quando a nossa informática do Tribunal de Justiça do Estado passou a funcionar, né? Desde o ano 2000 até agora, março de 2021, quando aposentei. Ou seja, cerca de 20 anos. E aí fizeram esse levantamento e me disseram, o senhor recebeu 38 mil e poucos processos e julgou 98% deles. Ou seja, 38 mil processos, um pouquinho mais, em 20 anos. Em 20 anos, porque eu era juiz já antes disso, né? Isso já como desembargador. Como desembargador, eu recebi em 20 anos mais de 38 mil processos, julguei 98% deles. Imagine cada desembargador tendo essa quantidade de processos a examinar. E todos têm, porque a distribuição é aleatória, né? Esse número é mais ou menos o mesmo para todos.
Multipliquem isso pelos 180 desembargadores do Estado do Rio de Janeiro. Multipliquem isso pelos quadros dos poderes judiciários estaduais. Nós temos e mais os tribunais superiores, é uma quantidade colossal, inimaginável, de conflitos que devem ser compostos de algum modo. E imaginem que entre esses conflitos, que envolvem tudo, porque a matéria é toda a matéria que pode chegar ao Poder Judiciário, matéria de família, sucessões, criminal, tudo, fazenda, é tudo. Agora, imaginem esse conjunto, essa pletora de normas que nós estamos produzindo a partir da nova Lei de Licitações e Contratos, que ainda virão por efeito de exercício de poder regulamentador, para estabelecer como fazer ou como não fazer, como é possível melhorar ou como é possível evitar que se piore, né, o quadro geral das licitações e contratações públicas brasileiras. É um desafio colossal. Se a associação se dispuser a isso, estará prestando um grande serviço, não apenas àqueles que integram os seus quadros por interesse específico, né, da sua atividade empresarial, como também estará prestando um enorme serviço à sociedade brasileira, que torce muito, espera muito para que o Estado tenha um melhor desempenho nas suas licitações e contratações. Essa é a palavra final que eu lhes deixo para meditação. Obrigado, professor, desembargador. É impressionante, é um dado impressionante, e ele mostra exatamente a pressão que se tem sobre os decisores, né? A gente fala de governança e compliance, esse é um conselho que trata disso, e a gente procura sempre saber qual a melhor forma de decidir, qual o melhor processo decisório, qual a melhor qualidade da decisão. Se você pressiona os seus empreiteiros, os seus juízes, né? Daí, essa decisão talvez nunca venha a ter a tranquilidade, a serenidade que se deseja das decisões, e os próprios administradores. Isso sem falar, sem chegar na questão da honestidade, ou das questões morais, ou das questões, né, que a gente também analisa, falando simplesmente da decisão que se quer tomar da melhor forma possível. Eu também tenho só um depoimento, rapidamente, de passar a palavra para a Thaís. Um colega auditor, ele foi contratado para fazer uma auditoria numa grande empresa, e ele revelou uma certa preocupação ao seu contratante ao alertar que havia 15 mil normas a serem auditadas. Ele falou, olha só, é difícil, que auditoria se pretende, né? Qual o compliance que pretende numa organização assim? Portanto, no direito, os senhores sabem melhor do que eu, aqui a gente tem princípios e as regras, as normas, a gente tem que ter esse mix, e esse mix tem que ser um mix virtuoso, né? A gente tem que, no final do dia, se basear na confiança, que eu falo muito também nas minhas aulas. E como é que se constrói essa confiança? É uma oportunidade da gente tentar construir novos laços de confiança. Professora Thaís, por favor. Eu adorei aprender com a sua fala de agora, Humberto, assim como também do Cristiano e do professor Gessé. É muito bom quando a gente vê essas preocupações compartilhadas por pessoas que estão em frontes de atuação diferentes. Eu vou dar e aí um pouco da minha experiência também, da minha pouca experiência, mas em relação a engenheiros também. O Cristiano focou nos engenheiros. Uma coisa que acontece muito quando vem algum parecer que tem que ser aplicado em relação ao termo aditivo, e aí você vai explicando, e aí, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e depois a pessoa fala assim, e aí, eu posso ou não posso? Isso eu acho que é um marco, assim, que como direito ainda precisa se abrir para ser claro, né? E é lógico que a gente está generalizando, e é lógico que existem pontos de excelência, mas não é nenhum demérito, assim, mas como é que a gente é uma ciência que depois, no final, a parte pergunta também, aí saindo da engenharia, muitas vezes você está com um cliente numa audiência, proferindo uma sentença na audiência, e o cliente pergunta depois, e aí, eu ganhei ou perdi? Como isso é comum e como isso não deveria acontecer, né? Como a gente precisa tentar trazer o direito para a realidade. O professor Gessé falou da quantidade de demandas, que tudo é judicializado, né? O professor Barroso fala da judicialização da vida, e tudo é colocado para o judiciário, e mostra uma certa infantilidade, né? Acho que o professor Gessé chegou a trabalhar isso num texto, não foi, professor?
da infantilização dos seres humanos. Assim, a gente não consegue mais resolver os próprios conflitos. A gente sempre tem que ter um terceiro imparcial para decisões que normalmente são existenciais, né? E aqui um exemplo bem emblemático, em questões de família, não é minha área, mas eu sempre ouço os colegas falarem assim, não, você está discutindo se vai matricular a criança no colégio X ou Y. Gente, o judiciário precisa decidir sobre isso, vocês não conseguem entrar num acordo. É complicado você começar a ampliar cada vez mais decisões que seriam eminentemente individuais para um terceiro imparcial, porque a gente não dá conta dos próprios conflitos. Mas aí, voltando para a questão das licitações, me parece que a gente estava caminhando no cenário legislativo para uma autorregulação, até que uma autorregulação regulada, e quando veio a nova lei de licitações, deu um balde de água fria gigantesco com esse número de normas que se tem. E aí o Cristiano colocou aqui a menção à aula do professor Vitor Reis Pirato. Ele trouxe um exemplo que, sempre que eu puder, agora eu vou repetir e faço questão de falar que ele falou esse exemplo, que eu achei muito elucidativo. A gente tem para comprar caneta uma quantidade de normas impressionante. Regulando marca, regulando que não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser praticamente inventar na caneta. E aí ele estava falando o seguinte, ponto, existe, situação de fato. A gente teve, e vários outros vão acontecer, leilões das companhias de saneamento nas bolsas, por leilão pela B3. Qual é o fundamento de fazer pelo leilão da B3? Aí ficou aquele silêncio. Ele falou, gente, não tem uma norma regulando isso. Olha que coisa interessante. E aí ele foi explicar. Lá atrás, nas privatizações do FHC, a gente tinha uma norma, 9.427, não sei exatamente, tem que decorar essa lei para poder fazer o exemplo dele certinho. Ele falou, tinha lá falando, mas era uma situação específica de sociedades estatais que eram com ações negociadas em bolsa, e aí fazia sentido. Você faz o leilão da companhia toda lá na Ibovespa, né, na época. E aí, viu que deu certo, realmente dá certo, né? Olha, porra, o SEDAI é um grande exemplo, né? Quantos lances teve, virou praticamente um momento de diversão aqui, deu mais 5 milhões, né? Gerou uma competitividade. Ele não falou, não estou questionando que é ruim, não estou falando isso, só estou falando, o ponto eu tenho um monte de regulamentação para comprar caneta, para comprar cadeira, para comprar papel, e eu não tenho regulamentação para fazer o leilão das minhas companhias estratégicas. Olha que coisa, né? Será que a gente está olhando para a formiguinha e a floresta está pegando fogo? Esse exemplo também é dele. Será que não é para esquecer a formiguinha, mas será que a gente está com o ponto de vista correto? Porque a formiguinha vai pegar fogo junto com a floresta, né? Então, era esse paralelo que eu queria fazer aqui. Eu achei muito interessante essa fala do professor Vitor. E sempre que eu posso, agora eu estou reproduzindo isso, que acho que é um momento de reflexão mesmo. Não é para falar que não tem que mais fazer assim, mas só para parar para pensar. A gente está focando os esforços em questões realmente que, será que a gente não está valorizando muito a licitação do cafezinho, está esquecendo das minhas obras? Acho que esse é o ponto. Então, obrigada mais uma vez, Humberto, parabéns pela atuação. Te devolvo a palavra. Ótimo, pontos relevantes aí. Estamos anotando aqui tudo para os nossos próximos encontros, próximos eventos. Thaís, professor Gessé, proponham a Casa Aberta, tragam eventos, tragam novas propostas de avanço nessa área, que será muito bem recebida. Por favor, Cristiano. Humberto, nós temos o maior comprador do país, são os governos, né? E disparado, né? Quem mais compra, obviamente, são as prefeituras, estados e a União. E nós vamos fazer milhares de contratações, né? Assim, transações assim, contratações com base nessa nova lei. Então, me filio aí ao que o professor Gessé disse, de ser um entusiasta de novos eventos que tratem disso. A Thaís vem fazendo incansavelmente aí um trabalho
muito legal lá na ESA, na Escola Superior de Advocacia, relacionado à divulgação de conhecimento. E eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre a nova lei e ser um entusiasta e corresponsável do sucesso ou do fracasso dela, em conjunto com todos que estão aqui. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Gostei muito dessa sua perspectiva. A bola está com a gente também, né? Nós somos os responsáveis. E, Thaís, você está formando os advogados do futuro, ou requalificando os advogados do presente, e eu acho que é isso, nós somos parte da solução, né? A gente tem essa nova perspectiva aí. Agradecer, colocar esse conselho à disposição dos nossos palestrantes, dos nossos conselheiros. Mais uma vez, muito obrigado, professor Gessé Torres, Thaís Marçal, Cristiano Castilho. Acho que foi um grande sucesso, uma grande audiência. Contem conosco para seguir esses pontos todos que forem alinhavados aqui, com a nossa Cláudia, nossa conselheira aí da área de comunicação e participante do conselho. Agradecer os conselheiros, não sei se algum dos conselheiros quer deixar uma mensagem final antes da gente encerrar essa sessão. Só lembrando que, em tempo, no nosso próximo evento, que sempre ocorre a primeira sexta-feira de cada mês, vamos falar da agenda positiva, continuar na agenda positiva do compliance e integridade pública. Receberemos Marcelo Calheiro, que é secretário de Integridade do município, o Marcelo Zenkner, que foi ex-diretor de compliance da Petrobras, né? Aqui agora é um advogado, e também Pedro Rusque Freitas, que é o diretor de promoção da integridade na Controladoria Geral da União. Então, já coloquem aí na agenda, estão todos convidados. Conselheiros, alguém quer deixar uma palavra final? Então, dado o adiantado da hora, e já aí, tendo tido uma excelente reunião, agradeço mais uma vez, encerro a sessão com um grande abraço e desejo de um bom feriado, bom final de semana a todos. Bom feriado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Abraço, bom feriado a todos.